1 Coríntios capítulo 10, versículo 14, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Jesus está aqui, amém, irmãos? Versículo 14, todo mundo achou? Amém? É bênção, isso aí, varão. Todo mundo achou? Miguel acha rápido. Eita glória. Que benção, amém? Miguel falou que está lendo a Bíblia durante a semana, né, Miguel? É benção. É isso aí, amém? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Em nome de Jesus, amém? A ele seja dada a honra, a glória, o domínio e o louvor para todos sempre. Diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos do mesmo pão. Veio de Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo que ídolo é alguma coisa, ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Palavra do Senhor, amém? Palavra de Deus. Não podeis ser participantes. Da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha que mistério forte. Olha o que Paulo escreveu aí. Aí tem teólogo que vai falar, não, o que Paulo escreveu para Corinto é para Corinto. O que Paulo escreveu lá para Coríntios é para Coríntios. Aí só a igreja de Corinto que não podia ser participante da mesa com o demônio, né? As outras igrejas não podia ser participante. Não podia, irmão? Hã? A de Corinto não podia. As outras podiam. É isso? Hã? É porque os teólogos falam que o que Paulo escreveu para Corinto é para Corinto. Olha que mistério profundo. Irmãos, Paulo está falando aqui sobre aquele que participa da mesa do Senhor, que participa do pão, da ceia, da comunhão, da mesa de Cristo, cultua ao Senhor, e depois de cultuar o Senhor, se assenta na roda dos ídolos. Se assenta no meio daquela roda onde está sacrificado os ídolos, e come, participa, e mancomuna, coopera com aquilo que está ali sacrificado aos ídolos. Há um tempo atrás eu fui no supermercado. Chegando lá no supermercado lá, eu olhei assim e deparei com arroz. Estava escrito no arroz assim, arroz São Jorge, seu Jorge. Falei, ué,
São Jorge? Que mistério é esse? Dali eu já fiquei ligado com Deus. Falei assim, Deus, que mistério é esse? E Deus, ele falou assim, o mundo, irmãos, ele jaz do maligno. O mundo jaz no maligno. Nós estamos aqui de passagem para poder pregar as boas novas de Cristo e trazer o evangelho, trazer aquela alma que está presa nos rudimentos do mundo. O mundo jaz no maligno. Irmãos, até os alimentos que nós comemos, a maioria estão todos apresentados a demônios. O dono de uma grande estrutura, o dono de uma fazenda, ou o dono de um supermercado, ou o dono de uma rede, o dono de uma indústria de alimentos, ele quer faturar, ele quer ficar milionário, ele quer que a sua marca decole. O que ele faz? Ele apresenta aquele alimento, apresenta aquele nome, aquela marca, e dali ele apresenta e consagra aos demônios para que a sua marca, a sua rede de supermercado ou o seu empreendimento venha, através daquele sacrifício, crescer financeiramente. Em troca do sacrifício que está apresentado aos demônios, envolve-se até sacrifício humano. Envolve os sacrifícios, a apresentação aos demônios. Que isso, pastor? Então, nós não podemos nos alimentar, nós não podemos comer, ou então ali eu vou passar fome. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala no tocante à comida, o que ele falou no tocante à comida? Ele falou assim, que quando a gente for apresentar alguma carne ou qualquer outro alimento, nós apresentamos ao Senhor, e o alimento pela oração é o quê? Santificado. Porque se fosse assim, imagina, irmão, se até uma verdura está consagrada, se até um arroz, como é que a gente vai sobreviver? É ou não é verdade? Como que você vai se sustentar? Vai viver de quê? De água? E aí Paulo falou, quando você pegar o alimento, você apresenta. Por isso que a gente tem que orar quando comer. Quem aqui ora na hora da refeição? Quem aqui ora quando faz a compra? Por isso que você tem que orar. Não é só orar ao Senhor para falar, Senhor, abençoa esse alimento. Abençoa, Senhor, multiplica, né? Não deixa faltar um pão de cada dia. Tome aquele que está nesse momento com fome, às vezes na rua, em situação precária que não tem o que comer. Mas nós devemos orar também para Deus repreender todo o sacrifício daquele alimento ali. E para Deus santificar aquele alimento. Senhor, eu te apresento, Senhor, nesse momento aqui, esse alimento, repreende todo o mal. Tudo que foi sacrificado aos ídolos que nós não sabemos e não temos noção. Que saiu do supermercado ou que saiu de qualquer outro lugar. Por causa da consciência, a gente apresenta a Deus. E ali faz uso daquela necessidade para se sustentar. Por isso que nós devemos orar. A partir do momento que você faz a compra, botou dentro de casa, o que entra dentro de casa, aquilo que você põe no armário, aquilo que você põe na sua despensa, deve-se orar e apresentar ao Senhor. Aleluia. Já pensou? Outro sim também Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra no homem. O que entra no homem não é o que contamina, mas o que sai. Ou seja, Jesus falou, se porventura comeres alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e o que comeres para o Senhor come, não lhe fará dano, não é o que contamina, não é isso que vai trazer a contaminação do homem. Porque Jesus bem sabe que aquilo que é do ventre, é manjar, é para o ventre, acabou, é para sustento do corpo, acabou. Mesmo que muitas das vezes é consagrado e a gente come pela necessidade inconscientemente. Porque às vezes precisamos nos alimentar. Imagina, irmão, se a gente fosse separar cada alimento que é consagrado. Não, esse arroz eu não vou comer que é consagrado, esse feijão não, essa lata de salsicha não, esse
esse industrializado, não, irmão, muita marca de alimento, irmão, famoso, que a gente nem tem noção, que está no mercado internacional, que já ganhou o espaço do Brasil, e até fora do Brasil vende-se. Nós nem imaginamos que aquela marca ali foi apresentada a demônios. Só que o alimento, como eu disse para você, como o apóstolo Paulo diz, como Jesus falou, o alimento é para a nossa sobrevivência. Agora, tem coisas que não é para a nossa sobrevivência e que nós não devemos participar, que também são consagrados a demônios. Olha o que a Bíblia diz, portanto, amados, fugir da idolatria. Nós devemos fugir. Não devemos ser participantes, nós devemos fugir. Aquilo que é consagrado ao demônio, aquilo que é idólatra, aquilo que pertence à idolatria, nós não devemos participar. A menos que seja uma necessidade extrema, como um alimento, que é uma exceção, que é para a sobrevivência do corpo. Que é o que a Bíblia diz. Agora, aquilo que é vaidade, aquilo que não é uma necessidade extrema. Por exemplo, tem muita marca de carro que é consagrado. Fora isso, você vai deixar de ser abençoado com o carro para poder fazer a obra? Quem tiver uma chave aí de um carro aí e quiser me entregar, eu agradeço. Amém? Então, é consagrado. Tem, por exemplo, Paulo, muitas das vezes nas suas viagens, ele utilizava de navios. E muitos navios para poder fazer seu trajeto. Você não acha que tais navios e muitos daqueles dali foram consagrados a deuses? E sendo assim, Paulo não deixaria de ir levar o evangelho por causa do navio que era consagrado? Sim ou não, irmão? Paulo não usou o navio? Então tem coisa, presta bem atenção, que é a necessidade, principalmente quando envolve a palavra de Deus. Por mais que exista talvez uma marca de carro que está sendo consagrada àquela empresa toda ao maligno, pela necessidade de fazer a obra, porque assim vai ficar tudo para aí, irmão. Se ela está velha, a traça corrói, mas pela necessidade, nós utilizamos, fazemos uso do carro apresentando ao Senhor para fazer a obra de Deus. Agora, tem coisas que não é necessidade e dela fugimos ainda mais. Por exemplo, fugir da idolatria. Futebol, irmão, é idolatria? Bom, quanto tempo, olha só, quanto tempo que demora o culto? Quanto tempo que você vai no culto demora na igreja? Quanto tempo? 5 horas? Não. Quanto tempo? 2 horas? 1h30, 2 horas. Alguns vão até 3 horas, é isso aí. Mas, presta bem atenção. 2 horas de culto, né? Você está ali ao Senhor cultuando, 2 horas. 1 hora, vamos botar 2 horas. 1h30. Você está cultuando, você está prestando culto ao Senhor. E depois você vai lá no estádio de futebol. Quanto tempo que dura o jogo de futebol, irmão? 1h20, 1h30? É 45 do primeiro tempo, né? 45, 90 minutos, 1h30? É isso mesmo? Olha, irmão, note uma coisa similar, às mesmas 1h30 de culto que você presta ao Senhor, às mesmas 1h30, 2 horas de futebol, de idolatria, que apresentam nos estádios. Parece uma coisa... Ô, irmão, aí tu presta o culto ao Senhor, toma até da Santa Ceia e depois está lá sentado na arquibancada, vendo a multidão gritar aquela idolatria. Flamengo, vai, Neymar, faz o gol, ei. Na Copa do Mundo os crentes param, irmão. Já diz, né, que a Copa é do mundo, Não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus. Só tem porfia, é um xingando o outro. O mundo, os crentes param, todo mundo para estar prostrado, sentado diante da televisão,
para poder ver uma coisa chamada bola. Não, é o meu país, é o meu time. Aí ele fica lá dando palpite, prostrado, 1h30. Aí não consegue ficar, às vezes, prostrado, sentado, adorando, ligado com o Senhor, 1h30 dentro da igreja. Fugir da idolatria. Fugir. Nós devemos fugir, irmão. Por exemplo, Hollywood. Você sabia que Hollywood é toda consagrada? Toda ela? Os atores de Hollywood que fazem as suas consagrações para poder pegar o seu papel, para poder se apresentar naquele filme, porque assinaram o papel, eles incorporam tanto, eles fazem tanto sacrifício para poder vivenciar aquele papel ali que ele vai fazer o filme, que até fora das câmeras eles se comportam como se fosse aquele personagem. Eles vivem com tanta intensidade aquele papel. Não, eu vou fazer o papel de Homem-Aranha. Eu vou fazer o papel de Frozen. Eu vou fazer o papel da princesa. Eu vou fazer o papel da Malévola. Aí eles buscam para dar o seu melhor e buscam a espiritualidade. E ali se consagram, se separam. E o espírito da abominação dos atores, do teatro, aqueles espíritos começam a apoderar-se da vida daqueles atores de Hollywood. E para lançar aquele filme, para lançar aquele projeto, crianças são desaparecidas por causa dos sacrifícios para aquele filme ganhar um sucesso de bilheteria mundial, irmão. E aí, no meio de sacrifício de criança, no meio de consagrações demoníacas, de tambores que se batem para um filme ir ao ar, os atores entram no papel, até quando termina o filme, ele continua vivenciando a sua vida como se fosse aquele personagem. Isso faz com que o seu papel fique perpétuo até ele morrer. Ganham-se sucesso de bilheterias, e aí o que acontece? Hollywood não muda, por exemplo, só muda se a pessoa envelhecer e não quiser mais o papel, ou não tiver como mais, ou se morrer. Ele sempre vai ser ali o Homem-Aranha, fulano de tal vai sempre ser o Superman, fulano de tal vai sempre ser o Hulk, fulano de tal vai sempre ser... Porque assumiu aquele papel. E ali no meio daquelas consagrações, bate tudo, o filme vai para o ar. Foi tudo consagrado. Foi tudo batido ali. Crianças morreram para ter sucesso de bilheteria. E aí lança na Netflix, no cinema. Vai no ar, né? Vai no cinema. Aí você que é cristão, que está tomando santa ceia, que participa do culto, quantas horas que tem no culto, irmão? Quantas horas? 2 horas, 1h30. Quantas horas que dá um filme hoje de lançamento? Quantas horas que dá, irmão? Ué, parece que é a mesma hora do culto. É 1h30 de filme, 2 horas de filme ali, 2 horas e pouquinho de filme. Tem filme que vai até 3 horas. E ali, depois que lançou, tu fica ansioso, você fica com... Não, preciso ver esse filme, porque Shakira vai fazer o papel da fulano, e não sei quem, e aí tu fica ali, ansioso. O namorado chama a namorada, vamos no cinema, vai comprar pipoca. E ali, vão sentar naquela poltrona, ou sentar no sofá da sua casa, e sentar na mesa para poder assistir aquilo que foi consagrado, que crianças morreram, que atores incorporados e possessos estão ali, diante das câmeras, vivendo um papel de mentira. Que Hollywood romanticamente chama de ficção. Essa palavra ficção não existe no dicionário. Agora pode até existir, mas essa palavra foi criada por Hollywood, sabia disso? Isso aí não existia. Isso foi inventado e criado pelos atores, pelos diretores.
Ficção significa mentira. Aí, como mentira é uma palavra muito pesada, né? Botaram ficção. E aí tu senta lá e fica assistindo, participando daquela mesa, onde crianças morreram, crianças desapareceram para a novela e para o ar, para aquela série da Netflix ser lançada. Houve sacrifício de morte, batuque no cemitério e um montão de coisas para poder a empresa crescer, o filme fazer sucesso e espiritualmente haver destruição espiritual em massa. A pessoa que participa da mesa com o demônio sai com a alma impura. Aí não consegue mais orar, aí depois fica falando, estou fraco, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para jejuar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo ir para a igreja, e vai enfraquecendo. Por causa do entretenimento. Sacrifícios horrendos aconteceram em sacrifícios para aquela novela, para aquela série maligna do Netflix entrar para o ar. E aí fica uma temporada no ar, né? Aí todo mundo comenta. Tu viu? Ele beijou, tal. O que Hollywood mais apresenta, irmão? Hollywood, hoje Netflix, Hollywood é a mesma coisa. Qual é, olha só, o conteúdo de Hollywood? Nudez explícita, fornicação, sexo antes do casamento, promiscuidade, libertinagem, só isso que aparece em Hollywood. Homossexualismo, lesbianismo, você só vê conteúdo assim. Vampiro, conteúdo de bruxaria. Não, estou vendo aquela série, como é que é? Annabelle. Conteúdo demoníaco, já explícito, nudez, eu estou vendo aquela série. Tu vai ver a série, é jovem se encontrando, é a pregação do sexo antes do casamento sendo proclamada a cores, de forma intensa, no meio das indústrias de Hollywood. Aí eu te pergunto, como é que o crente consegue compactuar com essa nojeira, irmão? Como é que o crente consegue compactuar? Aí você está, irmão, olha só, irmão, tudo assimilar ao culto. Você está ali 2 horas no culto prestando ao Senhor e ao mesmo tempo depois está 2 horas dentro daquele filme de ação. Onde tem sangue rolando, um mata o outro. Aquele filme que já foi consagrado. Ou a ficção. A ficção que traz o mundo espiritual para o mundo físico. E mostra ali no mundo espiritual algumas coisas que acontecem. Né? No mundo espiritual que eles falam, não, isso não existe, isso é fábula, isso é ficção. Avatar. Aí mostra ali aqueles demônios voando, aqueles negócios lá. E traz tudo isso aí, não vai botar com a cara feia, né, irmão? Não vai botar com a cara... Aí eles melhoram um pouquinho a imagem, pinta de azul. Aí mostra aquele mundo espiritual. Como é que o camarada entra? Eu não me lembro se eu um dia ouvi e assisti isso daí, eu não me lembro. Mas eu só sei que eu lembro da imagem do rapaz. Para ele entrar no mundo lá do Avatar, ele tem que deitar, fechar o olho. E aí ele vai no consciente, no espírito e... Ô irmão, ô irmão. Ô irmão. Surgiu uma coisa aí que passou um tempo aí que estava moderno. O tal do metaverso, multiverso. Esse negócio que estava falando por aí. Isso virou até... Isso foi o assunto mais engajado do YouTube. Esse negócio aí de multiverso. A pessoa atravessa um portal, entra lá num outro mundo. E lá no outro mundo ele encontra uma outra civilização. Um mundo espiritual. Como é que Satanás gosta de enfeitar, né? Ele traz o mundo espiritual, enfeita um pouquinho o pavão e traz essa ficção para a pessoa. Ah, não, isso aí não existe não. Aí todo mundo, pior que o crente ainda tem coragem de falar. Isso não existe não, isso ali foi criado, isso foi inspirado, criado, o rapaz lá, o diretor inventou, o autor do filme. Isso não existe, irmão. Isso é o mundo espiritual que trouxe ali na tua tela, ali na tua cara.
A pessoa vai, atravessa, faz uma bruxaria lá, abre um portal, ela atravessa um abismo, sai lá no outro mundo. Ô irmão, o multiverso existe. O metaverso, o multiverso, o portal, isso tudo existe. Só que é espiritual. Tu atravessa daqui o multiverso, aí tu vai lá para o mundo espiritual, irmão. Nós estamos em contato com o mundo espiritual, ele está aqui, o mundo espiritual. Está tendo uma guerra agora travada entre anjos e demônios e a gente nem sabe. Nesse exato momento tem espíritos malignos ao derredor, observando a minha e a tua vida, tentando entrar dentro da igreja para falar, e está falando. Eu não acredito que esse pastor está pregando isso. Se você pudesse, se pedisse a Deus e pudesse, Deus abrir os teus olhos espirituais, você ia ver o que está por trás de Homem-Aranha. Você ia ver o que está por trás de Hulk, Incrível Hulk. Por trás de cada filme de Hollywood. Você ia ver o que está por trás de cada jogo de futebol, de cada campeonato que rege o mundo. Se você pudesse ver, irmão, você ia ter nojeira de estar participando, ou de pensar que um dia participou. Quem não participa mais, glória a Deus, aleluia. E aquele que nunca participou também, glória a Deus, continue assim também. Mas você ia se entristecer muito no seu coração em pensar que tem irmãos que têm a coragem de botar a camisa do Flamengo e falar, oh, bom dia, nação rubro-negra. Ô, irmão, Deus não chamou nação rubro-negra. Deus chamou você para ser uma nação santa. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a nação santa, o povo eleito, povo de Israel, geração eleita. Você é a nação santa, você não é a nação rubro-negra. Você não é a nação tricolor. Você vê, irmão, que tudo que acontece equivalente à idolatria, à coisa sacrificada, o inimigo ele imita a Deus. Então ele pega ali, faz do jeito dele, mas imitando Deus. Deus escolheu uma nação. Deus elegeu um povo. Quantos discípulos Jesus chamou de princípio, de primeiro? 12. Aí por que tem que ter 12 jogadores de futebol? E um técnico, né? O técnico era Jesus, quando Jesus... Irmão, você vê que tudo, Satanás, ele só não percebe. Aí quem percebe é chamado de fanático. Quem percebe é chamado de quê? De lunático, de maluco? Pois é. A maior idolatria do planeta Terra se chama futebol. Mais de 80% da população. Mais de 80% da população amam ou praticam, cooperam e idolatram seus times de futebol. E essa é uma idolatria, irmão. Essa é uma idolatria que vai prender muitos. Por isso que a Bíblia diz, portanto, meus amados, versículo 14, fugi da idolatria. Foge, irmão. Foge. Procura fugir de tudo aquilo que é sacrificado. Aqui, ó, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Foge, irmão. Luta. Foge, abandona o mundo mesmo. Larga de uma vez. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, são as coisas do mundo. Desapegue do mundo, irmão. Porque Jesus vem buscar uma noiva pura, separada. Sabe o que significa santo? Santo é separado. Separado do quê? Do pecado, do mundo, do mundanismo. Foge, quanto mais você fugir, foge dessas coisas que são rudimentos mundanos. Festa junina, festa julina, Cosme, Damião, foge disso tudo, irmão. Tudo que foi criado do mundo é do mundo. É concupiscência do mundo. Pode falar, né? Esse negócio aí de doce de São Cosme e Damião, dia de São Cosme e Damião. Foge. Foge. Procura se apresentar como varão aprovado, como varão eleito do Senhor. Deus, ele quer você só para ele. E não divide a glória dele com ninguém, e não divide você com ninguém. Amém ou não amém?
Quem está vivo dá um glória. Irmão, é a palavra. Aqui, ó. Aqui. É a palavra. Não tem como fugir. Os pastores têm medo de pregar isso, porque tem medo de esvaziar a igreja. É segundo esse casamento e esse negócio aí do mundo. Ele tem medo de esvaziar a igreja. Aí eu vou tirar meu filho do celular, nada? Meu filho está lá? Meu filho joga na escolinha do Pimentel? Eita glória! Ô maravilha! Foge, fuja, enquanto é tempo, amém? E vem para os braços do Senhor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Fique de pé nesta noite em nome do Senhor. Aleluia. A Ele seja dada a honra, o domínio e o louvor para todos sempre. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que nos guarde, que nos limpe, nos purifique, que abra os nossos olhos, que nos encha do seu poder, da sua glória e que nos faça vasos escolhidos cada vez mais na presença dEle. E que toda idolatria que tenta nos cercar, que toda coisa sacrificada a ídolo que tenta nos acercar, nós vamos fugir nessa noite. O Senhor vai nos separar para o seu povo, para ser povo dele, amém? Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus falou: tirei vocês do Egito para que seja o meu povo e para que eu seja o vosso Deus e para que ser-me-eis um povo santo. Então, irmãos, nós temos que sair do Egito e o Egito tem que sair da gente, amém? Abandonar tudo.